A proposta de emenda à Constituição que visa o fim da escala de trabalho 6x1 é um tema que tem gerado amplo debate no cenário político e em diversos segmentos da economia. A iniciativa, liderada pela deputada Érica Hilton, filiada ao Partido Socialismo e Liberdade de São Paulo, emerge como uma resposta às constantes reivindicações dos sindicatos dos trabalhadores, pelo argumento de que supostamente vão melhorar as condições de trabalho. A escala 6x1, amplamente utilizada em setores como o comércio e serviços, impõe aos trabalhadores 6 dias consecutivos de trabalho, seguido de um dia de descanso. Essa prática, defendida por muitos empregadores como uma medida para aumentar a produtividade e reduzir custos, é vista por sindicatos e ativistas da esquerda como prejudicial à saúde mental e física dos empregados, além de limitar significativamente o tempo disponível para lazer e convívio familiar. A ideia de propor uma emenda constitucional para extinguir a escala 6x1 surgiu a partir de discussões entre parlamentares e grupos de defesa, que se dizem defender os direitos trabalhistas. A deputada Érica Hilton, conhecida por sua atuação em prol das minorias, é a principal defensora dessa proposta, argumentando que o modelo atual é não apenas antiquado, mas também desumano. Ela destaca que o excesso de carga horária e a falta de descanso adequado têm levado ao aumento de casos de doenças ocupacionais e ao desgaste físico e mental dos trabalhadores, o que, a longo prazo, pode resultar em perda de produtividade e aumento dos custos com saúde. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal para não perder outro vídeo como este. O impacto econômico da aprovação dessa PEC é um dos aspectos mais discutidos entre os especialistas. Por um lado, há o argumento de que a mudança poderia aumentar os custos operacionais para as empresas, que teriam que contratar mais funcionários ou reorganizar suas escalas para garantir o funcionamento contínuo, sem sobrecarregar os empregados. Por outro lado, defensores da PEC apontam que o bem-estar dos trabalhadores poderia resultar em um aumento da produtividade e diminuição das taxas de absenteísmo e rotatividade, compensando, assim, os custos iniciais de adaptação. Para que a PEC, que extingue a escala 6x1, seja aprovada, ela precisa seguir um trâmite rigoroso no Congresso Nacional. Inicialmente, a proposta deve ser apresentada à Câmara dos Deputados, onde passa por uma Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que avaliará a admissibilidade do texto, isto é, se ela está de acordo com os preceitos constitucionais e legais. Caso a PEC seja considerada admissível, ela segue para uma comissão especial, onde será discutida em mais detalhes e poderá receber emendas. Nesta etapa, a participação das partes interessadas, como sindicatos, associações patronais e especialistas, é fundamental para enriquecer o debate e ajustar o texto às necessidades reais dos trabalhadores e empregadores. Após a fase de comissões, a PEC é levada ao plenário da Câmara dos Deputados, onde precisa ser aprovada em 2 turnos de votação, com um quórum qualificado de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos favoráveis em cada turno. Caso seja aprovada na Câmara, a proposta segue para o Senado Federal, onde novamente passará por comissões específicas e votações em 2 turnos, exigindo o mesmo quórum de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 votos favoráveis em cada turno. Apenas após a aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional, a PEC será promulgada, passando a integrar o texto constitucional. Ou seja, após aprovação nas 2 casas e em 2 turnos, será promulgada sem necessidade de sanção do Presidente da República. É importante destacar que emendas constitucionais são instrumentos de modificação pontual do texto da Constituição Federal, e seu processo de aprovação é intencionalmente complexo e rigoroso para garantir que apenas propostas amplamente discutidas e consideradas de extrema relevância sejam incorporadas.
Esse mecanismo visa proteger a Constituição de alterações frequentes e assegurar que as mudanças reflitam um consenso mínimo entre os ditos representantes do povo. No contexto atual, a PEC, liderada por Erika Hilton, insere-se em um cenário mais amplo de debate sobre a reforma trabalhista no Brasil, que busca politizar e aumentar o debate, os interesses dos trabalhadores e empregadores frente às transformações econômicas e sociais do século XXI. O aumento da informalidade e a precarização das relações de trabalho, exacerbadas pela pandemia recém-passada pelo Brasil, foram elementos que reacenderam a discussão sobre a necessidade de ajustes na legislação trabalhista para proteger os direitos dos trabalhadores sem sufocar a capacidade das empresas de gerar empregos e competir em um mercado globalizado. Entretanto, críticos a essa PEC a veem como mais um gargalo ao empregador que já se encontra desafiado diante de aumento de impostos e da diminuição do poder de consumo da população brasileira frente ao governo atual. A aprovação de uma PEC com a magnitude de extinguir a escala 6x1 não apenas representa uma vitória para os defensores aos movimentos de esquerda, mas também sinaliza um FLA-FLU aos quatro cantos do Brasil, em razão da narrativa de que a escala 6x1 significará benefícios à classe trabalhadora, ao mesmo tempo aumento de custo ao empregador brasileiro, que, na maioria dos CNPJs do Brasil, são pequenos empreendedores, que mal conseguem suportar o custo Brasil. A dinâmica da votação e as discussões em torno desta PEC irão, certamente, moldar o futuro das relações de trabalho no Brasil e poderá servir de exemplo ou não para outros países que enfrentam desafios semelhantes. O tempo dirá, mas o que já se espera de uma economia desesperada por mudanças econômicas aprofundadas que, até o momento, não há qualquer sinal de melhora. O debate sobre a escala de trabalho 6x1 continua. É essencial que todos os envolvidos, legisladores, empresários, trabalhadores e sociedade civil, participem de forma ativa e propositiva, buscando soluções que beneficiem o conjunto da sociedade. A proteção dos direitos dos trabalhadores é uma garantia fundamental em qualquer democracia e deve ser sempre preservada e aprimorada para acompanhar as mudanças no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, o lucro dos pequenos empresários deve ser respeitado, pois é uma garantia de seu sustento e da possibilidade de crescimento empresarial. Entretanto, com a PEC aprovada, poderão sofrer consequências econômicas, aumentando o custo Brasil, pois para manter o mesmo empregado, com menos de 6 dias trabalhados na semana e com o mesmo salário, o custo será repassado ao consumidor e este perderá ainda mais seu poder aquisitivo. Assim, com o povo sem dinheiro, não há consumo, e sem consumo não há como o empregador manter o empregado. Portanto, a aprovação ou não desta PEC dependerá não só da articulação política dentro do Congresso, mas também do apoio e envolvimento da sociedade em geral, que deve ser a principal protagonista na construção de um futuro mais justo. Entretanto, o desafio será aprovar a emenda constitucional sem onerar quem remunera o trabalhador. Como alternativa a este projeto de emenda constitucional, um deputado federal propôs outro projeto que abrange o tema. Trata-se de mais flexibilidade à jornada de trabalho, em comum acordo entre empregado e empregador, sem a perda de direitos trabalhistas, segundo o que diz o deputado federal Maurício Marcon, autor do projeto. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você é a favor do fim da escala de 6x1? Você acha que com o fim da escala 6x1 poderá afetar a economia? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.